Olá, meu nome é Jaildo, eu sou sacerdote de Umbanda Sagrada e hoje falaremos sobre os 14 orixás, os pontífices da Umbanda, o sustentáculo da nossa religião por si só. O terceiro trono essencial é o trono do conhecimento, né? É o mistério do conhecimento de Deus, é a terceira linha de Umbanda Sagrada. Quando se desdobra, então tem duas divindades, uma masculina universal e uma feminina cósmica, né? Tem a Oxóssi, que é universal, e Obá, que é cósmica. Ele é o mistério da expansão sagrada de Deus, o mistério vegetal, curador. Ele é o mistério da sabedoria, né? É o barro que segura a árvore. Ele é a árvore inteira e ele é o barro que segura. Ou seja, muito conhecimento sem sabedoria e sem fixação, concentração, eu não fixo o conhecimento no meu mental, eu não expando. Né? Então a busca pelo conhecimento e a busca dos vegetais, pelos vegetais para a cura, está em Pai Oxóssi e Mãe Obá. Enquanto ele aguça o raciocínio, né? Ela faz com que o raciocínio gere a sabedoria. Então, os dois orixás são extremamente necessários, abrem a faculdade, né, são os orixás que abrem as faculdades mentais, né, através do conhecimento. O divino trono essencial da justiça divina é a quarta linha de Umbanda, é o mistério ígneo de Deus a nível planetário, né? E nesse seu externalizar para dentro do planeta tem então os dois orixás fatorais essenciais na coroa planetária, que nós conhecemos como Pai Xangô e Mãe Egunitá. E ele é em si mesmo o mistério do equilíbrio, né? O reequilíbrio da vida, o mistério ígneo, enquanto ele é o mistério da purificação e da energização. Ele atua o tempo todo, porque é um orixá universal, e Mãe Egunitá é um orixá cósmico. O orixá universal é como o sol, irradia o tempo todo ininterruptamente. O orixá cósmico ele só entra quando alguém ou alguma coisa, ou um ser divino, ou um planeta inteiro, deixa de receber, né, aquela vibração reta. Então um cósmico só entra na vida de alguém quando alguém está errando ou quando é evocado num ritual sagrado de Umbanda para nos auxiliar. Por exemplo, nós estamos, digamos que tenhamos vários vícios e desequilíbrios. A gente evoca a Mãe Egunitá para nos auxiliar a sair dos vícios e dos desequilíbrios e voltarmos para o caminho reto de Xangô. Né, que é o mistério da justiça, o mistério do bom senso, do equilíbrio mental, emocional, físico. Xangô é um mistério do equilíbrio em todos os sentidos. O seu fator primário é o equilibrador. Né? Então, Mãe Egunitá ela entra consumindo os vícios e desequilíbrios e nos energizando para que a gente retome o caminho reto. Só que lembre-se de uma coisa, o orixá independe da nossa vela, independe da nossa fé, porque os mistérios de Deus eles atuam no planeta o tempo todo. Independente de você ser religioso ou não, ou de você estar na Umbanda ou não, porque os mistérios de Deus atuam a partir do mental, a partir do fator sagrado e a partir da coroa divina planetária. Então, se tem a coroa divina planetária, no plano natural eles vão nos alcançar de qualquer forma. Então, aquele filho que sai começa a se desequilibrar, automaticamente começa a atrair Mãe Egunitá, que é Mãe Oroiná, né? O nome Egunitá está sendo substituído por Oroiná, né? Que é o fogo divino purificador, para que seja purificado. Então a pessoa, mas está sendo castigado. Não, filho, você está recebendo a sua energia de volta, mas está sendo purificado pelo orixá cósmico, né? Para que você volte e retome um caminho correto. O divino trono da lei, né, o essencial da lei, na coroa divina planetária, é a quinta linha de Umbanda Sagrada. Né? Então, quando se desdobra em duas divindades, que é o trono, né, Pai Ogum e Mãe Yansan. São os tronos essenciais da coroa divina planetária. Quando se desdobra no plano natural, são os orixás Ogum e Yansan que nós cultuamos na Umbanda. Né? Então, Ogum é o mistério ordenador da vida, é o senhor das milícias celestes, o senhor que comanda todas, né, o mistério dos arcanjos sagrados, o mistério dos anjos sagrados. As milícias celestes são comandadas pelo mistério Ogum e é ele que ordena, está entre o equilíbrio e a razão. Né? Então ele ordena para que tudo comece a caminhar no equilíbrio sagrado. Né? Ou sofra as consequências para que comece a caminhar no equilíbrio sagrado. Em Yansan ela entra quando você está se desordenando. Então sempre que um filho, vamos falar de ser nós, né, nós umbandistas, quando estamos entrando em desequilíbrio, entra em Yansan consumindo o nosso emocional, purificando o nosso emocional, para que a gente possa voltar a ter ordenança mental e sejamos conduzidos para o caminho equilibrador. Né? Ou seja, Ogum e Yansan são os mistérios ordenadores de Deus a nível planetário. Enquanto ele ordena, ela movimenta para que haja uma ordenação.
Ogum é universal, irradia-se igual ao Sol, e Yansan é cósmica e ela adentra na vida de um ser, ou quando está entrando em desequilíbrio, ou quando é chamado, evocado dentro do ritual de Umbanda Sagrada para nos purificar, nos harmonizar e recolher espíritos desequilibrados, magias trevosas que estejam atuando contra a nossa harmonização mental, nossa harmonização física, mental, material e espiritual. Então entra o mistério ordenador, movimentador, direcionador da vida. O trono essencial da evolução, a sexta linha de Umbanda Sagrada, o mistério de Deus que se manifesta no mistério telúrico, gera duas divindades também, Obaluaê e Nanã. Obaluaê e Nanã são divindades mistas, carrega o elemento terra-água, pai Obaluaê, e mãe Nanã carrega o elemento água-terra. Então o dele é terra umedecida e o dele é água, um exemplo, quando chove forma as poças de água. Aquela água com terra vira tipo uma lama, água com terra é o mistério de Nanã fluindo para dentro da morada humana. Então você tem o mistério de Obaluaê, a função dele é transmutar, é abrir passagens para que um estado mude e vá para um outro estágio. Ou seja, um exemplo básico, você pega um copo de água e põe no congelador. Daqui a um tempo você vai lá, tá pedra, ele saiu de um estado para o outro. O momento de passagem entre o estágio aquático para o sólido, aquele momento é chamado de Omulu, é a morte do líquido e a vida do sólido. Mas a passagem de um estágio para o outro é o Obaluaê. Então, existe uma diferença entre o Obaluaê e o Omulu. Para nós, umbandistas, o Obaluaê e o Omulu não são o mesmo orixá, são dois orixás diferentes, embora ambos telúrico. O Obaluaê para nós é terra, água, e o Omulu para nós é terra seca. Então, esses dois mistérios, para nós, que muito convergem, as pessoas no culto ao orixá unem como se fosse um mais velho e um mais novo. Para nós de Umbanda Sagrada, sabemos que são duas divindades diferentes e cultuamos de forma diferente, independente das pessoas virem dizer, mas não é isso. Não, nós cultuamos porque é assim que foi trazido o conhecimento para nós e é assim que os orixás estão se firmando para nós. Quando a gente evoca um orixá num determinado elemento, ele responde. Num outro elemento, o outro não responde. Então, cada um no seu mistério. Pai Obaluaê é o trono da evolução, mistério evolutivo transmutador, é o mistério das passagens, e Mãe Nanã é o mistério decantador transmutador. Ambos trabalham no sentido de fazer a vida evoluir em amplos sentidos. Desde o processo inicial básico de nascer um novo ser, até o processo da passagem para outra vida, para outros planos, porque o que perece é só o corpo físico. Nós somos eternos, espírito é eterno, somos feitos de energias, e nós vamos só mudando de estágio, ou de nível de rádio, ondas de rádio, ou moradas, nós vamos mudando de morada em morada. E aí, conforme nós vamos acelerando ou voltando para o plano material, vamos sofrendo influência dos sagrados tronos e, lógico, buscando sempre a evolução. Pai Obaluaê evolui, Mãe Nanã decanta aquilo que está entrando em desarmonia. Então, o Obaluaê é universal e Mãe Nanã é cósmica. Ele irradia igual um sol, a irradiação reta, e ela entra na vida de um ser quando o ser está se desarmonizando, inclusive no mistério da fé. A preferência dela, inclusive, é quando o filho está se desarmonizando nos caminhos da fé, ela entra no mental do filho, apatizando aquela fé desordenada, desequilibrada, transmutando, decantando o seu íntimo e conduzindo ele novamente para a busca da evolução, para a busca de Deus. O trono essencial da geração é a sétima linha de Umbanda Sagrada, é o mistério aquático divino de Deus, e as divindades que manifestam esse poder gerador Mãe Iemanjá e Pai Omulu. Você fala, mas aquático e Pai Omulu é terra seca. Sim, existe toda uma história por detrás. Por que ele foi escolhido para ser o pontífice da linha da geração que é aquática? Mãe Iemanjá é o mistério geracionista, o mistério da criatividade, é o mistério da vida. Enquanto Pai Omulu, ele é o paralisador dos processos e que estão indo em desacordo com a vida. Tudo aquilo que for travar a vida, que for desarmonizar a vida em amplos sentidos. Mas Pai Omulu também, para que justificar ele está sendo o pontífice da linha da geração, ele é o mistério dos pós sagrados que poliniza as plantas. Então ele faz gerar frutos, faz gerar semente. Então o mistério dos pós é regido por ele, e esse é um dos motivos pelo qual, além de ser o guardião da vida, é um dos motivos pelo qual ele pontifica a sétima linha de Umbanda Sagrada.